galera, beleza? Aqui quem fala é Jones e agora a gente vai para a semana dos craniados. Vamos começar falando dos craniados. Nessas videoaulas em sequência nós vamos estudar os craniados sem mandíbula e os craniados com mandíbula. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Galera, presta bem atenção nessa aula introdutória. Eu estou chamando de craniados porque muitos livros trabalham com o termo vertebrados. Cordados vertebrados, cordados que apresentam vértebra, mas nem todos os cordados apresentam vértebra. Eu tenho animais como as lampreias, as feiticeiras, também chamadas de peixe-bruxas, que fazem parte do grupo dos agnatos, que eles não têm vértebra. Então eu utilizo a classificação de crânio, porque eles apresentam crânio, sem mandíbula, sem maxila, mas apresentam crânio. Então nós estamos estudando agora o grupo dos craniados avertebrados, vamos chamar mais ou menos assim, ok? Ou seja, tem crânio, mas não tem a coluna vertebral. Galera, vê só, presta bem atenção aqui. São craniados os peixes agnatos e os animais gnatostomados. Nós também encontramos peixes, tá? Agnato, sem maxila, sem mandíbula. Gnatostomados com mandíbula. A gente vai ver que a transição de agnatos para gnatostomados tem muita característica evolutiva importante para a prova do Enem. Quando se trabalha com gnatostomados, nós temos peixes ósseos, cartilaginosos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Em termos evolutivos, os cartilaginosos vêm primeiro dos ossos. Mas aqui é só para a gente representar os representantes. Beleza? Característica geral dos craniados. Pele multiestratificada, com função de defesa. Poliestratificação, várias camadas de pele. E que em alguns animais você pode encontrar até escamas. São justamente essas camadas protetoras. Crista neural. Essa crista neural são estruturas que vão dar uma especialização maior ao sistema nervoso. Além da formação do sistema nervoso central, eu vou ter agora a formação do sistema nervoso periférico, anatomicamente mais complexo, tá? Característica interessante. Anexos embrionários. Quando nós falamos dos anexos embrionários, eu representei eles aqui no ovo de uma ave. E é importante você lembrar que esses anexos eu encontro nos craniatas, porque eu não vejo esses anexos nos protocordados, nos primeiros cordados, nos urocordados e nos cefalocordados. Eu não observo esse tipo de estrutura. Mas aqui eu observo e a gente faz uma revisão. Aqui no meio está o meu embrião. Envolvendo o embrião eu tenho o amnion. Amnion, cheio de líquido amniótico, protege contra desidratação, contra choques mecânicos. O córeon é uma membrana que envolve todos os anexos. Mas quando se junta com o alantoide, uma estrutura que nós chamamos de alantocórion, tá? Coloca aí no teu caderno, você que está fazendo tua anotação. Eu tenho uma função principal de trocas gasosas. O alantoide já tem essa função. O alantoide tem a função de trocas gasosas, armazenamento dos excretas. Por exemplo, o embrião de ave libera muito ácido úrico, tóxico, super tóxico para a célula. E aí o que é que ele faz? Ele armazena no alantoide. Então ele deixa lá bem guardadinho para não interferir no desenvolvimento do embrião. E aí o alantoide já tem essa função de trocas gasosas, mas juntamente com o córeo dá uma potencializada. Saco vitelínico, armazenamento de vitelo, substância nutritiva, rica em lipídios principalmente, mas encontramos carboidratos também, tá? E a casca, mas cuidado, eu coloquei casca porque eu estou falando de uma ave ou, por exemplo, de um réptil. Mas a casca é formada pela fêmea, ela não entra como anexo embrionário. Anexo embrionário são estruturas formadas pelo embrião para auxiliar o seu desenvolvimento nas primeiras fases, né, do desenvolvimento embrionário, que nesse caso ocorre
do lado externo do corpo da mãe. Agora, na segunda parte da nossa aula, na verdade, nosso segundo quadro, né? Onde a gente vai falar sobre os agnatos, especificadamente. Gente, os agnatos são grupos monofiléticos, ou seja, são grupos que partiram do mesmo ancestral, também chamados de grupos irmãos, né, dentro da filogenética. E aí eu coloquei a feiticeira e coloquei a lampreia, onde eu observo que os dois têm crânio, mas só a lampreia tem vértebra. Ô Jones, na aula anterior, nós classificamos eles como craniatos avertebrada. São vértebras rudimentares. Não são vértebras ósseas bem estruturadas. São vértebras rudimentares. É como se fosse o início da formação. Não é bem uma vértebra, tá? Mas aí eu coloquei aqui e coloco, para fechar com chave de ouro a ideia, entre aspas. Ok, galera? Tranquilo? São animais que apresentam endoesqueleto cartilaginoso. Gente, antes de formar osso, tem que ter cartilagem. Porque a cartilagem, ela gera o molde do osso. Por isso que antes eu tenho um peixe cartilaginoso, para depois eu vir a ter o peixe ósseo. Por isso que primeiro eu tenho cartilagem e alina no meu corpo para ser substituída por tecido ósseo. Então primeiro vem a cartilagem, depois vem o osso. Tranquilo, galera? Vamos lá. Nadadeiras ímpares. Veja, peixes cartilaginosos e peixes ósseos, os tubarões, não é? O salmão, que é um peixe ósseo, a piramboia, são peixes, gente, que você observa a presença de nadadeiras pares. Então são animais que apresentam um nado mais efetivo, mas isso a gente vai falar depois sobre características evolutivas dos agnatas para os gnatostomados, tá? A gente vai ter só um pedaço dessa aula só para falar sobre isso, ok? Mas aí é uma característica anatômica importante da gente citar. Nós vamos falar sobre a feiticeira, também chamada de peixe-bruxa, que você deve estar vendo agora, ó, essa bela imagem aí aparecendo para você, do formato do animal, e vamos falar da lampreia, que também deve estar aparecendo agora na tua telinha, beleza? Gente, olha o que eu fiz. Eu coloquei a representação anatômica do animal e as características do animal. Presta bem atenção. As feiticeiras, classificadas como Myxinoidea, são animais que apresentam fendas branquiais, assim como a lampreia. Só que a boca desse animal é uma boca eversível, como você está vendo agora, ó, nessa imagem. Ela meio que se projeta para fora do corpo, depois ela acaba entrando, né? São dois animais que apresentam essa estrutura bucal circular, por isso que você chama de ciclostomados. Toma é boca, ciclo é boca circular, né? Que é mais evidente na lampreia, essa boca circular, tá? Tanto é que eu coloquei aqui, ó, a boca da feiticeira, ela é eversível e mordedora, né? Ela sai e sai raspando aquele alimento. Já no caso da lampreia, ela se prende como uma ventosa e a língua, cheia de estruturas córneas pontiagudas, vão arrancando e raspando o corpo do animal, tá? Então presta bem atenção aqui, né? Todos de nadadeiras ímpares. Falando da feiticeira, exclusivamente de água salgada, marinhos, vértebras ausentes, notocorda permanente, até porque a notocorda ela é substituída pela coluna vertebral em animais superiores, corpo alongado, assim como a lampreia, e são animais hermafroditas. Com relação à reprodução desse animal, não se sabe muito, tá, gente? Não se tem muitos detalhes da reprodução do grupo das feiticeiras. Quando se fala da lampreia, eu tenho tanto animais de água salgada quanto doce, dulcícolas, né? Vértebras rudimentares, que estávamos falando agora há pouco, notocorda permanente, tá vendo aqui, ó? Corpo alongado, tá?
São ectoparasitas de baleias, peixes, golfinhos, né? Baleia e golfinho são mamíferos, tá, gente? Peixe é peixe, mamífero é mamífero. É bom deixar isso bem separadinho, tá? Dioicos, 2 sexos, sexo separado, de fecundação externa, e tem uma larva chamada de amocete. O amocete, gente, é engraçado porque ele lembra muito o anfióxo, que a gente estudou nas aulas anteriores. E ele passa muito tempo na forma larval, esse animal aqui, ó. Geralmente após a cópula, né, ou após a postura dos ovos, esses animais acabam morrendo. Eles passam mais tempo na fase de larva, vamos dizer que de 12, 10 anos, mais ou menos, a 7, 8 anos é na forma de larva, apenas 2 anos na forma adulta, e geralmente a fêmea morre depois de fazer a postura dos ovos. Beleza, gente? Vamos nessa. Então, galera, chegamos agora na parte que fala sobre a evolução. O que foi necessário acontecer para que eu saísse da forma agnata e agora fosse para a forma gnatostomada? Nós sabemos que é a presença da mandíbula, da maxila, mas tem outras características, galera, que eu coloquei aqui para vocês, e vocês vão estar recebendo esse materialzinho todo escrito à mão com muito carinho, tá? Gente, vamos lá. Olha esse quadro maravilhoso que eu fiz aqui para vocês. Vê só. A ideia é sair dos agnatos e ir para os gnatostomados. Para que isso aconteça, eu tenho 3 vertentes importantíssimas. A primeira, o surgimento das mandíbulas, que proporcionou, vou botar até aqui, ó, uma maior captura de alimento. O raio de mordedura, a maior, né, o maior estrago na presa, isso facilitou um maior recebimento de nutrientes, e isso acabou promovendo um desenvolvimento melhor dos animais. Tanto é, gente, ó, que eu aumento a minha captura de alimento, ou seja, eu consigo capturar mais comida na hora do ataque, que eu tenho uma maior capacidade de predação. Essa característica foi tão boa que permaneceu nos vertebrados. Tanto é que a partir dos peixes cartilaginosos, que nós temos os primeiros grupos de animais gnatostomados, mandíbula tem até nos mamíferos, que somos nós, tá? Então isso é interessante de se falar, beleza, galera? Eu botei aqui numa ordem diferente, o ideal seria ter colocado aqui embaixo, mas aí não tem problema não, que vocês dão um jeitinho no material de vocês aí, beleza? Nadadeiras pares, falamos sobre isso já na aula. Aumento da capacidade de nado, do desenvolvimento do nado do animal, maior agilidade para capturar a presa ou para fugir de predador. Característica extremamente interessante para a gente que quer permanecer no ambiente. Essas nadadeiras pares, elas funcionam em eficiência a partir do momento que eu tenho um sistema esquelético e muscular eficiente. É uma característica importante para aumentar a agilidade de locomoção e para a proteção de estruturas internas importantíssimas. Por isso que agora eu tenho a formação do esqueleto axial, crânio, né? E as vértebras da coluna vertebral, e o esqueleto apendicular dos membros superiores e inferiores. Então você agora tem uma maior organização da estrutura esquelética, que associada ao tecido muscular, fez com que esses animais evoluíssem muito. Tanto é que são as nadadeiras que permitem no futuro, a partir da formação do esqueleto apendicular, a formação dos membros dos animais tetrápodes, até tetrápodes, quase que não saía, até o que nós temos hoje, né? Os nossos braços e nossas pernas e a evolução. Beleza, gente? Tranquilo? Então tá aqui esse quadro maravilhoso de evolução. Galera, acredito muito que é isso que o Enem cobra de vocês. É você entender a importância da evolução, entender por que aquela característica é importante
naquele animal, porque essa característica perdura até hoje, né? Ela passa pelo crivo da seleção natural. Não digo que é a parte mais importante da aula, mas para dentro da prova do Enem é algo que você tem que saber bem. Ok, gente? Vamos nessa? Vamos continuar nossa aula. Agora a gente vai falar sobre os peixes cartilaginosos. Vem comigo. E aí, galera? Vamos agora falar sobre os condrictes. Vamos falar sobre os peixes que apresentam estrutura esquelética de cartilagem. Gente, vê só. Olha que quadro legal, né? Vocês estão recebendo aí a foto do quadro, né? Tá ficando bonito, né, gente? Esse assunto ele é um assunto bem denso, né? Eu senti muito isso quando eu estava preparando essa aula de vocês. Mas é um assunto muito gostoso de se aprender. Gente, quando se fala de condrictes, você separa esses animais, tá? Em dois grandes grupos, os elasmobrânquios e os holocéfalos, tá? Elasmobrânquios são separados pelos tubarões e pelas arraias. E os holocéfalos pelas quimeras. Para você ter uma ideia, peixe cartilaginoso, a grande maioria são animais de pequeno porte, a grande maioria. Então, principalmente dentro do grupo dos tubarões, né, dos elasmobrânquios. Poucos são os grupos de animais que podem causar incidentes com os seres humanos. Durante essa aula a gente vai falando um pouquinho sobre isso, tá? Gente, vê só. Os condrictes apresentam crânio e vértebras bem desenvolvidos, notocorda entre as vértebras, então eu tenho os discos de cartilagem, tá? As vértebras de cartilagem, os discos intervertebrares são de notocorda. O nosso é diferente, né? As nossas vértebras são osso e os discos entre as vértebras são cartilagem, tá? São animais pecilotérmicos ou ectotérmicos, né? Assim como os animais anteriores, os agnatos, que a gente viu, né? A temperatura varia de acordo com a temperatura do ambiente. Nadadeiras pares, sabemos que isso é muito importante para o desenvolvimento do animal. Depois a gente vai ter uma grande imagem de um grande tubarão aqui para vocês estudarem comigo a parte de anatomia. Ausência de opérculo, que é uma estrutura óssea que fecha as brânquias. Esses animais eles têm as brânquias, né, de 4 a 5 pares de brânquias livres, vamos dizer assim, expostas, tá? No peixe ósseo não é fechado. E ausência de bexiga natatória. Esse tipo de animal, ele consegue controlar a flutuação porque o fígado dele é enriquecido de gordura, de óleo, tá? Mas isso aí eu vou mostrar depois para vocês numa imagem maior. A maioria de pequeno porte e apresentam escamas. As escamas estão dentro daquele contexto da pele multi ou pluriestratificada, que a gente tinha falado no início das características desse grupo de animais, né, dos craniatos, tá, gente? Só que aí o que é que acontece? As escamas placoides, elas são escamas formadas, originadas pela derme e pela epiderme do animal. Por isso que você chama de escamas dermoepidérmicas, é por conta da origem dessas escamas. Já no caso dos peixes ósseos, não. Elas só são escamas dérmicas, né, de origem a partir da derme. E aí, gente, lembra muito um dente, né, a estrutura dental. Porque você tem um esmalte, a dentina, a polpa, que é a parte mais interna, de onde vai irradiar os vasos sanguíneos, que eu desenhei aqui de branco. Você tem uma camada mais externa, né, enameloide, tá? Vou até tirar esse acento aqui, não tem? Que também é uma camada mais enrijecida. E você observa que ele não preenche toda a pele do animal, né? Então, em alguns espaçamentos aqui de pele, você encontra essa placa basal, tá, gente? E a partir do momento que eu tenho essa placa basal, eu tenho a estrutura em formato de espinho, que é o que vocês estão vendo ali. Então, aqui é como se eu tivesse tirado um pedaço da pele. Você está vendo a pele dessa forma. E aí eu peguei assim, fiz um corte. E aí você está vendo aqui os detalhes
da estrutura do espinho da pele do animal. Isso acaba diminuindo o atrito com a água para que o animal ele possa ter um nado mais eficiente, ou seja, além das nadadeiras, a disposição, galera, dessas estruturas, né, dessas placas, dessas escamas placoides, elas auxiliam no nado do animal. Tranquilo, gente? Beleza.